No segundo capítulo do curso de nível avançado, você irá aprender o que é e como montar o seu próprio Trading Plan, que, como o próprio nome sugere, é um plano de negociação. Um trader, como uma empresa, ele precisa fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo do quanto ele pretende auferir de lucro e o quanto ele vai arriscar para atingir essa meta. Então, normalmente, uma empresa, sempre no final do ano, ela planeja o quanto vai conseguir de lucro, né, em um cenário otimista, realista e pessimista, e quanto vai disponibilizar para alcançar essa meta. Então, no plano de negócio de uma empresa, eles fazem um orçamento e uma previsão do quanto vai auferir e quanto vai disponibilizar. Tá bom? E o trader, dessa mesma maneira, vai fazer esse planejamento de curto, médio e longo prazo. Tá bom? Uma empresa normalmente estabelece as técnicas, né, os meios que eles vão utilizar para conseguir auferir o lucro, e um trader também vai fazer essa mesma elaboração de técnica. No caso, seria uma espécie de estratégia que o trader utiliza no mercado. Tá bom? E esse capítulo, né, esse tema de Trading Plan, ele foi deixado para um curso nível avançado, pois é muito difícil que um iniciante ou um intermediário consiga montar um Trading Plan bem sucedido, sendo que não tem tanta experiência, tá? Então é interessante que você tenha aí pelo menos, né, um ano de experiência no mercado para elaborar o seu próprio Trading Plan, porque você já vai ter uma certa maturação, né? Você já vai ter passado por um período, né, um ciclo completo, um ano, tá? Então, isso entra muito no fato do primeiro item para você montar o seu próprio trading plan, tá bom? Que seria a parte de preparação, né? Um trader, ele precisa ter uma experiência já, né, vivida em estratégias, gerenciamentos, técnicas, os horários, tá bom? Então você precisa ter uma certa experiência para começar a montar o seu trading plan, tá bom? Então, na parte de preparação, que é o primeiro item, a gente vai elaborar, né, o primeiro fator, né, que qual é a sua estratégia? Bom, a estratégia ela é muito importante porque ela vai definir qual que vai ser o seu meio de ganhar dinheiro no mercado, tá bom? Então você pode escolher entre várias estratégias. Você pode testar inúmeras, como cruzamento de médias móveis, sobrecompra ou sobrevenda. Você pode testar somente price action, né? Então suporte, resistência, linhas de tendência. Então existem inúmeras estratégias, tá? Porém, cada trader ele é individual, tá bom? Nunca um trader vai se assemelhar 100% a outro, tá bom? Então, para o trader A, uma estratégia de sobrecompra não é necessariamente viável, tá? Mas para um trader B, essa estratégia sim já é um pouco mais viável, tá bom? Então você vai testar inúmeras estratégias e vai falar: opa, eu achei uma estratégia boa, então eu vou utilizar essa, tá bom? O segundo fator também que você vai ter na preparação é o horário, tá? O meu horário pode não ser o mesmo horário que você gosta de operar, tá? Ou tem disponibilidade, tá bom? Então, o horário ele é um fator também que você tem que testar e ver qual se encaixa melhor no seu dia a dia, tá bom? E o fator do dia a dia também entra muito no operacional, tá bom? O operacional ele tem muito a ver tanto com a estratégia quanto o horário. Por quê? O horário, eu categorizo os horários em 4, tá? Que são os horários da manhã, tarde, noite e madrugada, tá bom? E nenhum desses horários eles se assemelham com os outros, tá? Se você tem costume de operar na parte da manhã, quando você for operar a mesma estratégia, o mesmo operacional no horário da tarde, da noite ou da madrugada, você provavelmente vai ter dificuldades, tá? Porque os horários eles são diferentes, tá? Porque um horário, um ativo não está aberto, o outro já está, e assim sucessivamente, tá bom? Então você precisa definir também um horário. Um outro fator é a parte do trading system, tá? Que é o sistema de trading. Existe o trade system e o setup,
tá? O Trade System ele seria a parte interna, né, do computador, seria o software. Como que você vai, como eu posso dizer, você vai organizar, vai ter uma harmonia no seu computador para que você consiga almejar o seu lucro, tá? Então, eu vou colocar primeiro aqui o setup, tá? Setup e o Trading System. Vamos lá. Eu vou voltar de novo aqui, tá? O setup, vamos supor que é a parte externa, tá? Esse seria o hardware do seu setup, tá? O setup seria o quê? Os seus monitores, o seu computador, os seus periféricos, né? O seu teclado, o seu mouse, então esses são os periféricos, tá? Então isso é o que você vai utilizar no dia a dia para fazer boas negociações, tá bom? Esse é o setup. O Trade System é o interno, tá? O software que você vai utilizar. Então, por exemplo, MetaTrader, você vai utilizar o MetaTrader para analisar suas entradas e somente usar a corretora para dar entrada, sabe? Então, coisas assim, basicamente, tá? Então, eu segrego a parte de preparação nesses cinco itens, tá? Então, quando você definir esses 5 itens, você já tem a parte de preparação em teoria completa, tá? Então, vamos supor. Você tem mais de um ano de experiência, testou várias estratégias e você definiu, opa, a estratégia que funciona para mim é basicamente Price Action, tá? Price Action é o que funciona para você, beleza. O horário que você opera, bom, vamos supor que você trabalhe, tá? E você só tem o horário da manhã disponível, tá? Então vamos supor que você entra no trabalho 8 da manhã e você opera das 5 da manhã até as 7 da manhã, tá? Então você tem ali 2 horas basicamente, né, para fazer a negociação. Então esse seria o seu horário, das 5 da manhã até as 7 da manhã, tá? Beleza, esse é o seu horário, você definiu. Qual que é o seu operacional? Você vai falar, opa, o operacional que eu vou utilizar vai ser em qualquer ativo, tá? Seja ele EURUSD, USD CAD, EURUNZD, qualquer ativo, tá? Você vai operar. Isso você definiu, tá bom? Então você vai operar quando o preço encostar numa resistência, né, ou no suporte. Esse vai ser o seu operacional, tá bom? Então, vamos supor, compra no suporte e venda na resistência. Aí você vai colocar aqui um parênteses, tá? Seguindo a tendência. Tá bom? Esse vai ser o seu operacional. Beleza. E como que você vai analisar isso, né? Então você vai ter, por exemplo, o seu setup. Ah, meu setup, eu tenho um monitor. Vamos supor, é só um monitor. Monitor e periféricos padrão, tá? Padrão, periféricos padrão. Então vamos lá. O Trade System. Bom, você não vai analisar no MetaTrader, você só vai analisar mesmo na plataforma da IQ Option, tá bom? Então somente a plataforma. Esse vai ser a sua preparação. Depois de um ano testando, você simplesmente definiu tudo isso daqui, tá? Agora vamos lá para o segundo capítulo. O segundo item. O segundo item é a psicologia do trader, tá? Então, o que todo mundo fala normalmente? Fala, não perca aquilo que você não pode, tá? Ou não deposite na plataforma aquilo que você não pode perder, aquela quantia elevada que você não pode perder, tá? Beleza. Só que muitas pessoas acabam depositando valores que não podem perder. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Você acabou de ser demitido, pegou uma rescisão muito boa e falou: opa, com esse dinheiro aqui eu consigo sobreviver, né, sem precisar trabalhar por 6 meses. Ok. Só que desse dinheiro, vamos supor, você pegou 20 mil reais. Desses 20 mil reais você depositou 10 mil reais. Aí você fala: opa, com esse valor aqui eu vou ganhar um lucro, não vou precisar mais trabalhar. Beleza. Só que o que acontece? Você fala, mas eu não posso perder esse valor. Eu vou fazer uma gestão, mas não vou poder perder esse valor, tá? E infelizmente, quando você deposita esse valor na plataforma e você não pode perder esse valor, o que acontece? Você simplesmente, quando tomar o primeiro loss, você vai falar, opa, eu não posso perder esse valor, eu não posso. Então você vai tentar recuperar. Às vezes dá certo você recuperar, às vezes não. Então quando você não consegue recuperar, você vai entrar novamente.
e vai entrar novamente até recuperar. E o que acontece? Normalmente você acaba perdendo um valor excessivo, tá bom? Então, por que eu expliquei isso? Porque a psicologia do trader, ela tem muito a ver com isso, tá? Você depositar um valor que você não pode perder, tá bom? Ou muitas vezes fatores pessoais. Ah, briguei com a minha esposa, ou com meu marido, eu perdi um ente querido, etc, sabe? Inúmeros fatores pessoais também influenciam muito. Então, o que eu acabo falando, tá? Na segunda parte, que quando você vai fazer, você entrou no computador, né? Você ligou com o seu computador e entrou na plataforma. O que você precisa se perguntar para ver se o seu psicológico está bom? Você tem que saber se aconteceu alguma coisa que vai te abalar, que te abalou, sabe? Você primeiro pergunta: eu posso perder esse valor? Posso perder? Você fala: eu posso perder. Você fala: eu posso perder. Mas aí vem outra pergunta: você vai respeitar o seu stop se você perder? Tá? Você tem que se perguntar isso, tá? Porque uma coisa é você falar: eu posso perder R$ 100. Porém, se acontecer de você perder esses R$ 100, você vai respeitar? Você vai continuar operando? Sabe? Então tem muito a ver isso, tá? A parte psicológica, tá bom? Então, se você conseguiu se perguntar isso e falou: sim, eu posso. Então você continua negociando. O stop será respeitado? Sim. Você tem certeza que o stop será respeitado? Então você simplesmente continua operando. Tá? Você vai continuar negociando normalmente, tá bom? Outra pergunta pode ser o que eu acabei de falar, tá? Fator pessoal. Né? Pessoal, está ok? Né? Estou bem para operar? Sim. Então você continua operando. Se alguma dessas aqui for uma resposta não, né? Então eu simplesmente falo, não opera, porque a probabilidade de você não respeitar ou acabar perdendo o que você não conseguiria, né, é um pouquinho alta, tá bom? Então no terceiro fator, né, espero que tenha ficado claro até aqui, tá, pessoal? Então, o terceiro fator será a parte de definição de riscos, né? Tem muito a ver com o que acabou de falar aqui, né, na psicologia. Então, na definição de riscos, o que vai acontecer basicamente? Olha só, você definiu, pronto, eu posso perder R$ 100 no mês, tá bom? Então o que você vai fazer? Você sabe que você vai operar somente em dias úteis, tá bom? Então você não vai operar sábado e domingo. Então você fala, pô, eu posso perder R$ 100, tá bom? Só que quanto que é R$ 100 dividido por 20 dias? A gente sabe que é R$ 5, tá? É R$ 5. Então você vai assumir perder um risco, né? Você vai assumir perder, né, diariamente somente R$ 5. Tá bom? Então essa é a sua definição de risco, tá? É um gerenciamento. Tá bom? Você assumiu perder R$ 100 no mês, porém no dia você só pode perder R$ 5. Porque se você perder os 20 dias consecutivos, você vai perder os R$ 100. Beleza? Então essa é a definição de risco. Tá bom? Também atrelado a isso, tem a parte de relação risco-retorno. Tá? O que seria o risco-retorno? Bom, do meu gerenciamento, eu assumo perder, por exemplo, R$ 5, certo? Você já assumiu perder R$ 5 por dia, tá bom? Porém, qual que vai ser a sua meta, tá bom? Quanto que você almeja de lucro? Se eu tenho uma perda de R$ 5, então a minha meta pode ser R$ 5 ou o dobro disso, por exemplo, que seria essas principais metas, tá? Então, as principais metas do mercado de OB são as seguintes: a meta 1 para 1, a meta 2 para 1 e a meta 1 para 2, tá? Então, pessoal, a meta 1 para 1, como seria essa meta 1 para 1? Bom, a cada R$ 100, vamos supor, cada 100 de lucro, você consegue perder R$ 100 também. Tá? Então, a cada R$ 100 de lucro,
você também consegue perder R$ 100 R$ 100, tá? Basicamente isso. A meta 2 para 1 já é um pouquinho mais perigosa. Por quê? A cada R$ 100 que você busca de lucro, você consegue perder 200, tá? Você consegue perder 200. Normalmente, estratégias que utilizam martingale, por exemplo, são com esse tipo de gestão de risco, tá? 2 para 1. E você também tem o gerenciamento, a gestão de 1 para 2, que é o quê? Que a cada R$ 100 que eu busco de lucro, eu só assumo perder R$ 50, que seria a metade da minha meta, né? Normalmente o pessoal costuma utilizar essa daqui, tá bom? Porque se eu perder, eu perco 50, se eu ganhar, eu ganho 100, tá? Você ganha o dobro da sua perda, basicamente. Mas, dependendo do gerenciamento e da estratégia que você utiliza, é muito mais provável que você bata o stop loss do que você consiga bater o seu take profit, tá bom? Então, na parte de gestão de risco, é muito importante, tá? Nessa parte de definição também, tá? Isso aqui, pessoal, na verdade, acaba sendo também no capítulo, no item 3, tá? Dentro da gestão, tá? Do gerenciamento, tá bom? Que é a definição de riscos, tá bom? A relação de risco-retorno é basicamente o seguinte: payout, tá? É o payout. Então, por exemplo, o payout, o que é o payout? É o seu rendimento. Então, vamos supor, a corretora está pagando 80%. Bom, você assume perder 100% para ganhar 80%? Bom, se você falou sim, ok. E se esse payout for 60%, você assume perder 100% para ganhar 50%, ou 55%, ou 60%, ou 65%? Tá? Então, esse seria a relação de risco-retorno. Tá? Então, você pode falar, não, eu não assumo perder 100% para ganhar só 60%. Então, você fala, eu só posso perder, né, assumir, perder 100% para, no mínimo, ganhar 80%. Tá? Isso quer dizer o quê? Payout, né? Payout acima de 80%. Beleza. Então, pessoal, você pode ter tudo isso aqui respondido, ok, né? Tudo sim, certinho. Porém, se o mercado estiver te pagando somente 70% ou 65%, você não vai entrar, tá? Payout tem que ser acima de 80% para você entrar na plataforma, beleza? Se ele for abaixo, você nem entra, tá bom? Simples assim. Alguns vão falar que o payout é bom somente acima de 87, né? Abaixo disso não opera. E isso vai de cada um, tá bom? Cada um define o seu próprio gestão de risco-retorno, tá? Já o quinto é até um pouco simples, tá? Porque você tem que observar um cenário macro antes de você fazer a sua negociação, tá? Então você acaba olhando as notícias econômicas, vendo os jornais, por exemplo, né, os jornais financeiros, econômicos, para ver se aquele ativo que você costuma operar, ele será afetado por uma notícia, né? Ou se é período de divulgação de resultados de empresas. Então você tem que observar o cenário macro antes de operar, tá bom? Então você vai responder a pergunta: o cenário macro, ele é favorável? Se você falar sim, né, você continua operando. Se o cenário macro ele for não, né, se você analisar tudo isso aí e falar, putz, o cenário não é legal, eu não tenho certeza para onde o preço ele tem uma tendência, né, então eu não vou operar por causa disso, tá? Mas se o cenário apresentar um padrão confiável que você já está acostumado, então você negocia, tá bom? A parte de descomplicar. Bom, tudo isso aqui são perguntas, tá? Que você tem que ter respondido, tá? Só que quando você tem muitas perguntas, você tem uma mescla de informações que você não consegue saber de imediato, isso acaba te complicando, tá? Então, por exemplo, essa parte de price action.
Bom, a sua estratégia ela é price action, tá bom? Então você vai fazer ali as suas marcações de suporte e resistência, linhas de tendência e tal. Só que você acaba definindo, por exemplo, que o seu operacional ele é em M5, tá? Vamos supor que é em M5, tá bom? E quando você faz as marcações e espera uma confluência, vou esperar uma confluência da LTA bater na resistência, e assim que ele bater na resistência eu acabo vendendo, tá? Isso pode ser uma confluência, beleza? Só que muitas vezes essas informações são difíceis e acabam não acontecendo, tá? Então você espera uma confluência de um LTA com a resistência, mas também acaba colocando uma Fibonacci, tá? Então quando você tem muitos fatores para você fazer uma entrada, acaba complicando, tá? Você terá menos oportunidades, tá bom? E consequentemente batendo a sua meta um pouco mais demorado ou às vezes nem batendo, tá bom? Então você tem que descomplicar, tá? Você tem que ter um operacional completo, tá? Porém fácil, que você consiga assimilar de maneira fácil para que a sua entrada seja in time, tá? E não você, por exemplo, viu uma entrada e vai só conseguir pegar a sua entrada depois que a oportunidade passou, tá bom? E também um fator muito importante, tá? Que seria o sétimo item, que é a parte de diário, tá bom? Como assim um diário? Bom, você tem que se planejar, tá? E você tem que principalmente identificar os seus erros, tá bom? Então, no diário, você vai colocar, por exemplo, eu fiz 10 entradas. Dessas 10 entradas, eu tomei 4 loss. Aí você fala, por que você tomou esses 4 loss? Entende? Você vai identificar os seus erros, você vai identificar um gap operacional e consertá-los, tá? Quando você erra, em teoria você não pode errar novamente, tá? Porque você sabe do seu erro, você identificou, tá bom? Então por que você vai entrar novamente se você já errou fazendo isso? Tá bom? Então, por exemplo, além de você colocar o ativo, quantas operações você tomou de loss, é interessante que você coloque o horário também, tá? Então, eu vou escrever para vocês aqui. Então, você vai colocar no diário o ativo que você utilizou, o horário, tá bom? E o gatilho de entrada. Quando você colocou isso aqui, você sabe, eu acertei nesse ativo, vamos colocar EURUSD, o horário, você está operando 6 da manhã, vamos colocar aqui 6h15, por exemplo. Você entrou com expiração para 6h15, tá? E o gatilho, você coloca confluência de LTB com um suporte. Beleza? Aí você vai colocar aqui o que se foi win ou se foi loss, tá bom? E é interessante que no final de semana, né, aqui você coloca o resultado, tá? Resultado. Então você fala, por exemplo, isso aqui foi um win. Beleza. Então você não tem o que analisar, tá? Quando você teve um win, você já tinha analisado esse cenário, viu que foi positivo e ganhou. OK. Agora quando foi um loss, você vai falar o porquê. Loss, por quê? Notícia, por exemplo. Ou você vai colocar qualquer outro motivo, tá? Por exemplo, operou fora da tendência. De baixa, tendência de baixa. Tá bom? Então você sabe que nesse horário, nesse ativo, com esse fator, você só perdeu porque você entrou em uma notícia e a tendência estava de baixa, tá? Ela não tinha tendência macro, tá bom? É basicamente isso, tá? Então, quando você conseguir responder tudo isso daqui, tá? Você já vai ter montado o seu trading plan. É muito interessante que você monte um trading plan numa planilha, tá? Então isso aqui, essa parte de preparação, não precisa montar na planilha, tá? Você já vai ter essa estratégia montada na sua própria cabeça, horário também, tá? O operacional também na cabeça, tá? A parte de setup, como eu falei, seria a parte externa, tá? Seu hardware. Já o trade system é interessante que você, por exemplo, na tela, né, se você tem, por exemplo, um monitor,
Nesse lado aqui eu vou colocar uma planilha de gerenciamento, desse outro lado é a plataforma, tá? Então você acaba negociando certinho com um espaço dividido, né? Para você não ter que ir mudando de tela, sabe? Mudou de tela, acaba se confundindo, tá bom? Essa parte aqui de você assumir os riscos, né? Então, a parte psicológica, né? Você tem que ter tudo isso aqui com certeza respondido sim, tá? Por quê? Se você falar, não posso perder esse valor, né? Então, você com certeza vai ter um psicológico abalado, tá? Você fala, não posso perder. Então, seu psicológico, a sua ansiedade de recuperar já vai ser alta, tá bom? Então, é complicado quando você tem alguma dessas aqui respondidas como não, tá? Todas têm que ser sempre sim. A gestão de risco, né? Que é muito interessante, né? O gerenciamento. E tem aqui, né, o seu payout, né? Defina o payout também, é muito importante. O cenário tem que ser favorável para a sua estratégia, para o seu operacional. E o diário, né? O diário é muito importante, tá bom? O diário, pessoal, eu sempre aconselho que no final de semana vocês deem uma olhada no diário de vocês, tá? Falar, putz, aonde que eu errei, tá? Principalmente para quem não tem tanta experiência, aonde que eu errei, tá? O loss que eu tomei foi por quê, entende? Porque quando você identifica os seus erros, a chance de você voltar a cometê-los é muito menor, tá bom? E é isso, tá, pessoal? Segundo capítulo é finalizado.